ele vai sair agora em nome de Jesus, porque nós cremos no seu poder, Pai. Porque teu filho, Pai, ele está diante da sua obra, Pai. Ele está ali para mostrar o teu evangelho e o teu amor, Senhor. Então, Pai, nós edificamos, Senhor, a vida dele, nós abençoamos a vida dele, Pai. Que o Senhor coloca lá, Senhor, seus anjos, Senhor, seus arcanjos, seus querubins, Senhor, que passam, Senhor, com seu bálsamo sobre aquela ferida, Senhor, como um perfume, como um bálsamo que cura, Senhor, aquela perna, Pai. Que logo ele estará aqui conosco, logo ele estará, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura o teu filho, ele é merecedor, Senhor, daquilo que ele faz para a tua obra, Pai. Então nós cremos no seu poder, Pai. Acreditamos na vitória e determinamos essa vitória agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias junto com o nosso coração em Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6 e o versículo 5. Sabe, irmãos, nós andamos na nossa vida cristã, às vezes balançando para um lado, balançando para o outro, e nós vamos falar alguma coisa que Deus colocou ao meu coração em a gente tomar a posição para o lado da vida e não para o lado da morte, porque nós temos a vida que é Jesus. Então nós temos que colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então essa palavra que está em Romanos capítulo 6 versículo 5, nós vamos meditar nela agora. E eu gostaria que você, junto comigo, nós pudéssemos interceder pelo Espírito Santo para ele agir nessa palavra. Porque de mim mesmo, irmãos, eu estou até fazendo um pouco de teste com Deus, porque eu creio que ele age. Então eu não tenho muitos tópicos aqui não, eu tenho só a palavra. Eu tenho referências da palavra que vai trazer algo grande para nós hoje. Você crê assim? Que Deus vai trazer algo grande para nós? Algo que nós vamos aplicar na nossa vida, e a vida realmente é aquela vida eterna, aquela que vem para trazer a solução, aquela que vem trazer aquele fim que o Senhor desejou para nós, para a honra e glória do nome dele. Uma coisa que a Ana trouxe aqui sobre a oração, aí ela falou no testemunho que a pessoa falou assim, que todos estão curados e curados eternamente. Teve 2 curas. Foi assim, Ana? 2 curas. Foram curados porque Deus agiu em tudo, porque Ele cura a nossa dor de cabeça, Ele cura a nossa enfermidade, para que nós possamos caminhar. Mas só que Ele está curando a nossa vida para que a gente possa andar na eternidade com Ele. Esse é o propósito de Deus. O Espírito Santo está falando grandemente ao meu coração que você que está aí nesse lugar, nessa cadeira, que você possa entender que o Espírito Santo de Deus, ele quer levar você adiante. A cura material você vai ter, porque pela fé, você sendo quando você ora ao Senhor, quando você vai nos presbíteros da igreja, quando você vai nos pastores, eles oram pela sua enfermidade e você vai ser curado. Mas no andar com Deus, a eternidade necessária para nossas vidas, nós temos que caminhar com Deus. Não existe uma fórmula milagrosa. O Senhor fala para você lá, pegar a sua cruz e seguir Ele. Ele não fala para você seguir só até um ponto, Ele fala para você seguir Ele sempre, porque você tem que perseverar até o fim. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra. Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Amém? Senhor Deus, Pai poderoso, Deus amado, em nome de Jesus, a sua palavra está sendo lançada. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa palavra, daqueles que estão ouvindo através da internet, possam receber de Ti algo maravilhoso, Senhor, algo que o Senhor possa tocar a cada coração, que vão sair daqui, aqueles que ouviram, vão ser cheios do Teu Espírito, e vão ter um entendimento daquilo que é necessário para as nossas vidas, Pai. Me usa aqui como Teu instrumento, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, a palavra
ela vem trazendo a vida para nós de uma seguinte forma: nós temos que ser participantes da morte, né? Como ele diz aqui, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Ser plantado, outras versões falam de ser, como que está a versão de vocês que está diferente de plantado? Plantado também? Unidos, essa é a versão que eu gosto. Se você estiver unido com Jesus você está lado a lado, você está junto com Ele, atado com Ele, junto, unido, você está crendo no poder dele para a sua vida, você acreditando que você fazendo o que Jesus faz, você vai estar alcançando a promessa dele para a sua vida e para a minha vida. Ele deixou escrito, porque a palavra de Deus ela diz assim, que você tem que ser servo. A Bíblia fala que nós somos servos do Senhor. E o Senhor Jesus, quando ele estava aqui com o povo, ele falava assim, que nós somos ainda amigos dele, que é uma promoção de servo. Porque você sendo amigo, automaticamente você vai estar agindo na vida do seu irmão, você vai estar orando por ele. Quando a gente coloca algo lá, a pessoa está enferma, está com algum problema, as pessoas já só de pensar, assim, eu estou orando, às vezes nem pode orar naquele momento que está trabalhando, mas só naquele momento ele já vai estar agindo. Então você está com Jesus, Jesus já está vendo a sua intenção. E quando nós estamos unidos com Ele nessa situação, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos carregando a nossa cruz. Nós estamos unindo as nossas forças com os irmãos. E a gente fazendo isso com o Senhor Jesus, Ele tem uma promessa para nós, que nós vamos estando com Ele na morte, nós estaremos junto com Ele na semelhança da ressurreição. Amém? Porque nós, irmãos, nós vamos ser ressuscitados junto com Jesus. Nós vamos ser ressuscitados junto com Jesus, porque o propósito de Deus é isso, é salvação de alma. É salvação, mas nós temos que entender o que é morte e o que é vida. Tem morte, irmão, que é para esse tempo. E tem morte que é para o tempo da glória. Essa morte do tempo da glória é que nós temos que ficar atentos. Por isso que ele falou: se você estiver comigo na minha morte, você creu que eu fui, em 3 dias eu voltei, e eu estou à destra do Pai, hoje eu ressuscitei, você estará comigo. Você faz parte da ressurreição, porque a fé do cristão é a ressurreição. A Bíblia fala do último dia, né? Do último instante, que nós seremos arrebatados com Ele. Nós seremos as pessoas de Cristo aqui nessa terra, para que nós pudéssemos passar por a tribulação que nós vamos passar por aqui, e chegamos junto com Ele. E essa ressurreição, irmãos, é aquilo que eu falei para vocês da seara. São poucos que vão alcançar essa maravilha de Cristo. Poucos vão alcançar, porque a nossa vida, começa a fazer uma análise de você mesmo. A nossa vida, ela é pautada em dificuldades, em problemas, em provas. Você passa por provas, você passa por dificuldades, mas só que em todas as suas dificuldades, quando você coloca Deus na frente, elas são resolvidas de forma suave. Ela vem com aquela coisa para você assim no seu coração: olha, a tribulação que eu estou passando é breve, é momentânea, ela vai passar. Mas só que toda tribulação e toda situação que eu passo não é para a morte, é para que se revele Deus em mim, é para que se manifeste a glória de Deus. Amém? É isso, irmãos. Então o que você passa não é para a morte. Desde que você entenda que aquela morte que Ele passou lá na cruz é a morte para a vida. É a morte para a vida. Então nós temos que nos colocar em posição para a gente não entender, para a gente entender, quer dizer, que as coisas de Deus, elas são diferentes das coisas do mundo. Então quando Ele vem trazendo para nós, Ele vem com várias palavras, que é a própria palavra dele, Ele vem trazendo situações para que nós possamos nos refletir em nós mesmos e fazer a obra dele, fazer com que aquela situação que ele deixou escrito é uma promessa que vai se realizar nas nossas vidas.
A promessa ela só se realiza nas nossas vidas quando nós cremos. Não, eu sou participante da morte de Cristo. Eu sou participante. Eu não estava lá quando Ele morreu, mas eu estou aqui agora porque Ele está vivo. Amém, irmãos? Nós estamos agora porque Ele está vivo, Ele vive. Se você crê num Jesus pregado lá na cruz que não tem poder nenhum, você não vai estar com Ele na ressurreição, porque Ele já é um ressurreto, Ele já vive, Ele está à destra do Pai, Ele que está dirigindo esse culto com você. Amém? Ele está dirigindo esse culto, amém? Ele está mostrando para você que a morte é uma coisa que só morre aquele que não crê. A própria Bíblia fala, eu vou abrir em João 5, 24. Vou esperar você abrir. João 5, 24. Olha o que ele fala. Amém? Amém. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então a palavra está aqui é a voz do Senhor falando com você. Ele está falando, se você crê nele, na morte dele, na ressurreição dele, aí você crê também na palavra, você crê naquele que enviou, que é Deus. Quem enviou Jesus para estar aqui conosco é Deus. Deus é o Pai Todo-Poderoso, Ele enviou. Se você crê nesse poder, Ele está falando que você não entra em condenação. Não existe mais condenação para você. A Bíblia fala em outro versículo assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que às vezes, irmão, nós não cremos nisso. A nossa oração às vezes é aquela oração que não é eficaz, como a Ana colocou aqui na abertura dela. A oração eficaz é aquela que você não duvida, aquela que você acredita no poder de Deus, falando assim: não, eu tenho vida e vida em abundância. Por quê? Porque eu creio no Senhor. Condenação não tem para mim, eu creio na palavra dele. E ele diz que passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Vocês estão entendendo que a morte não reina mais em quem está em Cristo Jesus? Amém? Vocês creem assim? E aí a morte, irmãos, existe 3 tipos de morte. Eu acho que é 3. Vamos lá, Espírito Santo de Deus. Existe a morte que nós não podemos morrer de jeito nenhum. É a morte espiritual. Existe uma morte que é a morte natural. Essa nós vamos passar. Mas a Bíblia fala, irmãos, as pessoas falam no mundo assim, né? Que eu não sei direito do ditado, mas fala que a morte é certa. A morte não é certa, não. A morte é certa para Deus, para nós não. A Bíblia fala em Lucas no capítulo 9, no versículo 27, ele fala assim, Lucas 9, 27, ele fala assim: em verdade vos digo que dos que estão aqui, dos que estão lá no mundo, dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, irmãos? Então o poder de morte e de vida é do Senhor. O Senhor que dirige as nossas vidas. Nós decidimos qual é o tipo de situação que nós vamos estar. Se a gente acreditar que, como diz o mundo, que a morte é certa, nós já morremos. E nós temos que caminhar aqui buscando a vida. Porque se a gente crer que a gente pode, olha a diferença, a gente pode morrer de carne, de natural. A gente pode morrer natural, mas só que nós temos que acreditar que existe uma morte espiritual aqui ainda nesse tempo, que vem cegando os olhos daquele que não está com o coração aberto. Então existe um processo de caminhar aqui para a gente estar junto com a ressurreição de Cristo. Então, até a gente estar na ressurreição de Cristo, é uma palavra que eu sempre digo e eu vou continuar dizendo para o resto da minha vida, porque ela me converteu, essa palavra. Eu que tenho que perseverar até o fim, Mateus 24:3, para eu herdar a vida eterna.
perseverar até o fim. Então, irmãos, nós temos que acreditar que esse tempo até acontecer o fator que vai ser o fim para nossas vidas e o começo para a vida eterna, nós temos que olhar aqui para nossos olhos estar abertos, para que a escama não venha tampar os nossos olhos, para que nós possamos olhar a vontade de Deus para nossas vidas e a gente caminhar, porque quando que a gente morrer nesse mundo aqui, se não acontecer isso que a Bíblia está falando, nós vamos estar ali, irrepreensível diante do Senhor. Ele está falando que ele tem que achar você irrepreensível, que não tenha nada que condene você, nenhum pecado que venha te afetar, nada que venha a tirar você da presença dele. Amém, irmãos? É desse jeito que é o nosso Deus. Ele vem trazendo as situações para que nós olhamos para nós mesmos, para as situações, para as atitudes que a gente toma, e a gente possa voltar atrás e se arrepender. Porque tem muitas coisas que eu fiz, irmãos, que depois eu me arrependi. Será que você nunca se arrependeu? Será que você não sempre fez tudo certinho e Deus está olhando lá e fala assim, não, esse aí eu já tenho que puxar aqui para cima, porque isso aí é certinho? Não, nós erramos de pensar. Nós às vezes pensamos algo que vem, que nem o pastor Eric trouxe. Você está com vontade de fazer algo, o inimigo vem querendo tirar aquele algo de você. Ele vem querendo tirar você daquele projeto. Ele vem querer tirar, quando você está andando bem com Cristo, vem algo para tirar você da presença. Por quê? Porque Deus tem algo grande para você. Deus tem uma libertação para você. Deus tem algo que vem para fazer você ser feliz. E aí você pega e tira, desvia o caminho, o atalho vem. Aí o caso da palavra de Judas falando para Maria, é que Jesus estava ali presente para poder defender. Mas às vezes você está sozinho, irmãos, como ele mesmo fala, às vezes você não está sintonizado com Deus. Às vezes você não percebe que nós não somos falhos, nós não acreditamos que determinadas situações que nós não conseguimos fazer, Deus consegue por nós. Amém, irmãos? Então, assim, se a palavra está dizendo, a Bíblia fala também uma outra palavra que eu não sei se está escrito, que fala também disso. Ele fala assim que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verdade. Você sabe que você vai receber um corpo glorioso? Você sabe? Amém? Deus tem um corpo glorioso. Porque quando Jesus voltou, lá depois do terceiro dia, ele ressuscitou, ele apareceu com o mesmo corpo, mas um corpo glorioso, a aparência igual, mas glorioso. Ele chegou diante dos discípulos sem abrir a porta. Irmãos, como que você vai encontrar, amém, com o Senhor nas nuvens? Como você vai encontrar com o Senhor nas nuvens? Com esse corpinho gordinho, ou até magrinho. A gente não tem asa, só os passarinhos que vão conseguir chegar com Jesus. Não, Ele vai dar um corpo glorioso para você, um corpo maravilhoso. Por isso que você tem que continuar. Faça o melhor, seja servo do Senhor. Quando você é servo, você passa a ser amigo, porque Ele já denominou que o meu servo, o servo ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe, porque o Senhor revela o coração daquele que se entrega para Ele. Amém? Deus está revelando ao seu coração, irmãos, aquilo que vai te trazer para a vida, aquilo que você vai estar junto com Ele na ressurreição. Porque não adiantaria de nada nós estarmos aqui orando, pregando a palavra dele, ele ensinando para nós que nós temos que ser a semelhança dele na morte, para que nós possamos estar junto com ele na semelhança da ressurreição. Não adiantaria de nada, porque tem que ter um fim, tem que ter um objetivo. Aqui a nossa passagem aqui nesse mundo, irmãos, como nós somos peregrinos aqui, não nos pertence, é algo de enriquecedor, porque nós somos pequenos demais diante da glória de Deus. Nós somos pequeninos diante da glória de Deus, mas Ele nos torna grande, Ele nos faz grande diante da glória dEle. Por quê? Por que Ele faz isso? Porque a própria palavra faz isso. A própria palavra diz para nós que nós somos grandes. A própria palavra nos alerta sobre a morte. Vocês estão me compreendendo? Porque nós não podemos morrer espiritualmente.
Porque quando nós desistimos no meio do caminho, como eu disse de Mateus 24:13, nós perdemos o melhor. Você quer sentar na primeira fila de Deus? Seja o que senta na última. Ele fala em humildade. Ele fala, irmãos, que nós temos que olhar para nossas vidas, para que nós não venhamos a morrer. Porque o maior desejo, a palavra fala que o maior desejo de Deus é que todos se arrependam e se achegam ao Senhor. Acredita que Jesus é o caminho, acredita que Jesus é a verdade, acredita que Ele mesmo é tudo nas nossas vidas. Não existe nada melhor do que Jesus. Vocês creem assim? Que não existe nada melhor? Olha o que Ele fala sobre a morte em João 8. João 8:51. Capítulo 8, versículo 51. Ele diz assim. Amém? Está pertinho aí. Amém. João 8:51 diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque a palavra dele vem trazendo o bálsamo dele para as nossas vidas. A palavra dele vem trazendo o amor dele para as nossas vidas. A palavra dele vem trazendo a condição que nós temos que caminhar. Por que nós não vamos morrer? Porque Ele é vida. Irmãos, Ele é vida. E a vida eterna é só nele. Amém? Eu adoro pregar sobre vida eterna. Porque as pessoas estão olhando assim, ó, até eu não enxergo, até aquela placa que aluga-se, acho que aluga-se o dente ali, sei que é uma palavra, eu só estou enxergando até ali. Não, eu quero enxergar além daquela parede, eu quero enxergar onde Deus vai me levar, onde eu vou ser recepcionado por Ele. Irmãos, imagine o amor de Deus por vocês, imagine, Ele fala que você não vai ter lâmpada, não vai ter luz, não vai ter lua, Ele vai ser a própria luz. Então o inimigo está querendo fazer com que a gente fique cego e não enxergue nada disso. Aí ele está olhando, está às vezes mostrando algo para nós, para tirar a nossa atenção de Deus. É a mesma coisa que às vezes uma mãe tem que dar uma comida por filho, ela tem que distrair ele com alguma coisa, né, Thaís? Distrair ele com alguma coisa, a criança, para você poder dar comida. Sabe, o inimigo não é bem o inimigo fazendo isso, aí é estratégia dos pais, né, das mães. Mas o inimigo está querendo tirar a visão espiritual das pessoas, dos cristãos, não das pessoas, dos verdadeiros cristãos. Ele está querendo tirar a visão. E quando você perde a visão espiritual, você perde também a salvação, você perde também o caminho, você perde a verdade, você passa a viver a morte. E essa morte, irmãos, nós temos muito tempo dentro desse caminhar que a gente tem com Deus. A gente tem muito tempo, né? E se você for lembrar, uma pessoa que tem 30 anos, se ela olhar uma coisinha para trás, ela vai ver que ela tinha 10, 12, ela vai lembrar de coisa de 5 anos de idade. E aí você fala, poxa, mas passou todo esse tempo. E todo esse tempo, irmãos, a Bíblia fala que 11 mil demônios, na hora que você acorda, já estão lá querendo te derrubar. Só que Deus manda um anjo só para derrubar todos esses. Aleluia. Um anjo. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus está mostrando aqui para nós situações que na palavra dele dizendo que a gente tem que olhar com carinho para as coisas de Deus e se abdicar de coisas que levam a gente para a morte. Porque é muito fácil, irmão, você perder a paciência. É muito fácil um homem ou uma mulher ela perder a paciência e partir por uma ignorância. Como nós tivemos um problema essa noite lá, algum vizinho ali de umas ruas lá para trás, a mulher gritava, falou que tinha se tomado uma facada, e você via a gritaria, chama a polícia, e aí eu só vi o cara subindo de novo lá, e você via aquele barulho de sabe quando dá um tapa e faz aquele estralo? O cara dando tapa e foi ali, Satanás dando risada e olhando para aquela situação, e Deus, irmãos, eu tenho certeza que ele estava chorando.
Estava chorando. Por quê? Irmãos, essas pessoas podem até conhecer Jesus, podem até ouvir falar de Jesus, mas elas não estão andando com Jesus, porque Jesus ele não permite isso. Quando você realmente é aquele que está participando com ele na luta, na morte, mas vai fazer parte dele na ressurreição, as coisas do maligno já não te tocam mais. Aquilo que vem para querer te tocar já não te toca mais. Deus é assim. Aí você pode me falar: poxa, mas eu estou tanto tempo na igreja e está vindo tanta seta, tanta situação difícil na minha vida. Irmãos, eu acabei de falar para você agora, eu vou repetir. Todas as tribulações, todas as lutas que você passa é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Porque, irmãos, você não pode ficar parado. Você tem que determinar na sua vida quem você é diante do reino de Deus. Porque se Deus é contigo, Ele vai fazer honrar a palavra dele. Ele vai fazer com que você aproxime mais dele. E você vai poder declarar aquilo que você não conhece Jesus de falar. Você conhece Jesus de com ele andar. Como a Ana falou aqui também. Olha, ela trouxe uma abertura de um testemunho que falou ali grandemente comigo. Eu quase perdi a minha meditação ali, que eu estava na palavra. Porque Deus ele enche a gente com coisa boa. Quando o nosso ouvido está bom, quando o nosso coração está bom, ele entra as coisas boas. Você não vai ficar duvidando daquilo que Deus está falando. Por quê? Porque seu coração, por isso que eu falei para você no início, abra seu coração, porque Deus é isso. Deus é isso, irmãos. E eu vou trazer para você uma passagem bíblica aqui, que está em Mateus 19, 16, que vai trazer um pouquinho da situação que talvez você, não no mesmo assunto, mas algo que você possa estar passando, e Deus ele nos alerta através da palavra, para que nós possamos caminhar firme, para que nós possamos ter confiança nele, para que o reino dele realmente seja estabelecido sobre as nossas vidas. É sobre as nossas vidas que é estabelecido o reino de Deus. Amém? Porque você e eu somos o templo do Espírito Santo. Amém. Então você tem que saber quem é você, quem você é no reino de Deus. Amém. Nós somos as pessoas especiais. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos. A menina dos olhos de Deus. E não tem ninguém que possa fazer nada contra você quando Ele está olhando, quando Ele está cuidando de você. Amém, irmãos? Então, em Mateus 19, 16 diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Para por aí. Irmãos, esse rapaz podia ser eu ou você. Uma coisa que a gente tem aqui, que traz para a nossa vida com Deus, é que ele sabia o que ele queria. Ele sabia. Ele não conhecia, mas sabia. Às vezes nós sabemos o que nós queremos, mas só que nós não entendemos. Ele queria o melhor de tudo. Existe coisa melhor do que você pedir para Deus, do que a sua vida eterna? Existe coisa maior? Amém? Existe coisa maior do que você pedir para o Senhor a vida eterna? Porque se você pediu a vida eterna, você aniquilou as coisas desse mundo e você está olhando para Ele. Então ele sabia, irmãos, ele sabia o que ele queria salvação. Ele fala que ele queria vida eterna é salvação, é algo que é você colocar a situação, dar uma, tirar a morte ao contrário de vida. Então você tem
vida eterna. Então ele sabia o que ele queria. Como você, irmão, tem que saber o que você quer dentro da igreja. O objetivo principal é a vida eterna, mas você tem que saber o que você quer ministerialmente. O seu ministério dentro da obra de Deus, ele tem que sobressair. Mas pastor, eu tenho que ser algo dentro da igreja, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser... Não, você tem que ser só a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Amém? Isso vai fazer com que, se Deus tiver te ungir a algo dentro da igreja, Ele vai te ungir. Mas antes dele te ungir, você já é um trabalhador, você já está servindo a obra dele, você já está buscando vida. E quando nós buscamos vida para nós mesmos, nós contaminamos o povo com vida. Quando nós buscamos morte, nós vamos trazer as pessoas para a morte. Então, como nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos, apesar de pecadores, nós damos vida, nós mostramos vida, porque Jesus é vida. Então, irmãos, esse rapaz, a Bíblia fala que era um jovem rico, mas só que ele devia ter alguns conceitos dentro dele, que ele não era feliz só pelo dinheiro que ele tinha, ele não era feliz pelo trabalho, ele não era feliz pela família, e ele precisava de algo, ele precisava de algo maior, ele estava pensando no lado espiritual. Mas só que nós, irmãos, tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que vão buscando isso, mas só que eles param na metade do caminho. Por quê? Porque não estão deliciando com as obras do Senhor. Porque se o Senhor te dá um pouquinho de nada, de bênção, ela é revertida na bênção maior que existe, porque as bênçãos do Senhor são perfeitas, ela não traz dor. A bênção do Senhor, ela vem para que haja edificação. Então, quando você é edificado com o Senhor, você olhando que você tem algo para poder lutar, você tem ferramentas de Deus para poder guerrear nesse mundo espiritual, porque nós estamos falando do mundo espiritual, que aí você não entende, como eu disse, os demônios tentando te tirar. Satanás é o dono é o príncipe deste mundo, mas o poder está sobre Deus e ele é sobre Satanás. Mas só que ele está aí para quê? Para que você tenha um livre-arbítrio, para saber se você realmente acredita no poder de Deus, que você acredita no poder de vida, porque o poder de vida que faz com que nós trilhamos a nossa caminhada. Irmãos, para a gente combater a morte, nós temos que ter um antídoto, nós temos que ter algo, ferramentas para combater a morte. E a ferramenta que nós temos para combater a morte é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque ela não disse para você vários versículos aqui: ouve minha palavra, creia em quem me enviou, que você não vai morrer. Aí a palavra entrou dentro do seu coração, aí vem a morte para você e fala assim: sai daqui, morte não te pertence mais, porque Jesus é vida. Amém? Jesus é vida. Irmãos, além dele saber o que ele queria, ele sabia em quem buscar. Ele foi aonde? No bom mestre. Ele foi em Jesus. Existe outro lugar para você buscar aquela situação que você está passando, ou aquela situação de falta de identidade? Às vezes você tem uma falta de identidade diante do corpo de Cristo. Às vezes você olha e fala assim: não, eu já vi pessoas que falam assim: mas eu não sou nada. Você não é nada, talvez, para alguém. Para mim você já é tudo, porque eu aprendi a amar. Amém? A própria palavra diz que Jesus tinha os mandamentos, e ele falou: amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele já colocou o mandamento dele, porque lá em Êxodo 20 não fala para amar o seu próximo, ele fala tipo assim: não matarás, não adulterarás, não fará falso testemunho. Ele está falando para você não amar seu próximo, mas falar amar a teu próximo como a ti mesmo não está no Êxodo 20. Foi Jesus que falou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amará teu próximo como a ti mesmo. Então ele mesmo falou: ama teu próximo, que aí já começou a mudar toda a história. E quando ele vai lá
chega no Senhor e fala, bom mestre, ele fala, não, o bom só tem um, que é Deus. Você vê a humildade do Senhor, é a humildade que nós temos que ter aqui. Eu não posso fazer nada assim em termos de salvar a sua alma. Eu posso ajudar em oração, eu me coloco como instrumento do Senhor para falar da obra de Deus para você, mas eu não posso te salvar. A sua salvação é você acreditar na palavra que vai acontecer na sua vida. Quando você está na situação desse jovem, você vai diante do mestre, do bom mestre, de Jesus, o Senhor, e Ele vai fazer a diferença na sua vida, e você tem que aplicar a palavra dele na sua vida, porque não foi Ele que deixou escrito. Ele que deixou escrito para você guardar a palavra dele. E a palavra tem que estar dentro do seu coração hoje. Hoje tem que estar dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus fala que hoje mesmo o Senhor está fazendo a obra nas nossas vidas. Hoje mesmo. Não é amanhã, irmão. Se você não aceitou o Senhor Jesus ainda, você não declarou aquela situação assim maravilhosa do primeiro amor, falou, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu te aceito, Senhor, eu creio no seu poder, não existe outra pessoa que eu possa caminhar junto, é o Senhor. Levanta aí do seu lugar. Nós fazemos a declaração aqui, se você tem no seu coração que você não aceitou o Senhor Jesus, eu creio que a maioria já aceitou, mas se você não aceitou, levanta aí do seu lugar. Nós fazemos a oração e colocamos Deus na sua vida, porque o propósito de Deus é isso, é vida, é vida. E quando você tem vida, o seu nome passa a estar escrito, o seu nome está escrito, nome e sobrenome, lá no livro da vida. Esse é o propósito daquele que ainda não aceitou Jesus, ele aceitar e estar lá com o seu nome escrito no livro da vida, trazer para nós a direção de que o caminhar é atrás de Jesus, trazer a direção para nossas vidas, que não existe atalhos, existe só um caminho. E esse jovem, irmãos, apesar de querer achar o caminho, que ele foi aonde? Ele foi no lugar certo, ele foi em Jesus. Você veio em Jesus, mas será que você está caminhando certo? Será que você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, aquela vontade que Ele fala que é boa, perfeita e agradável? Será que você está agindo assim? Será que você é a pessoa que Cristo olha e fala assim, não, este realmente é o cristão verdadeiro? Será? E ele também, irmãos, ele, com toda essa situação, quando o mestre fala com ele que ele tem que fazer os mandamentos, que ele tem que praticar os mandamentos, aí ele fala assim, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, né? E aí ele fala assim, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ainda ele vem, o que me falta ainda? Será que tem coisas, irmãos, que dentro do seu coração falta de um conserto com Deus? Além de faltar o conserto com Deus, será que nós estamos preparados para saber o que Deus tem para nós? Eu falava com o pastor Luiz, pastor, eu não quero ser pastor por ser, eu quero ser pastor se vier uma direção de Deus para a minha vida, porque capacidade eu não tenho nenhuma. Eu estudo a Bíblia, mas eu não tenho curso, não tenho nada. Eu tenho que estudar a Bíblia, e quando eu estudo, eu conto com aquilo que é a ferramenta que Deus me deu, que é o Espírito Santo de Deus, porque a coisa que vem para falar para nós aqui, tem algo aqui que eu anotei para não esquecer, mas o que Deus está falando com você agora é sobre vida, para você combater a morte. Então, esse homem, quando ele foi lá, ele chegou em Jesus, sabia quem era, sabia o propósito, mas só que ele não sabia que ele não ia ter condição, irmão. Ele não esperava que ele tinha que servir. Ele não sabia que ele tinha que servir, ele não sabia que ele tinha que amar o próximo. Quando Deus fala para ele, no versículo 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se quiser herdar a vida eterna, se quiser a vida, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Amém, irmãos?
Então isso, ele não está falando para você que tem dinheiro vender os seus bens, as suas herdades, as coisas que você tem e seguir ele, não. Ele não está falando isso. Ele está falando que a sua mente, os seus olhos não estão naquilo, nos bens materiais, e sim estão naquilo que é a herança do Senhor, que é a salvação do Senhor para nossas vidas. Ele está trazendo para nós que a gente não pode olhar para as coisas do mundo, nós não podemos acreditar que o meu salário vai me sustentar. Eu já falei isso para você. Eu não posso acreditar que o faturamento da minha empresa vai me sustentar, porque quem me sustenta é Deus. Um dia o pastor Luiz falou um negócio para mim. Saiu um dia da igreja, o pastor, agora vai ser difícil, né? Aí ele falou assim: quem sustenta a igreja é Deus. Você pode aplaudir? Quem sustenta a igreja é Deus. E quem sustenta os membros é a palavra. É a palavra dele que sustenta. Então hoje você está enxergando que essa passagem ele tem a ver com vida e tem a ver com morte. Esse jovem, ele podia esquecer dos bens materiais dele e cuidar daqueles que são necessitados, esquecer da vida dele profissional, da situação que ele estava passando, e ir lá e amar o seu próximo. Ele podia estar disposto para a obra de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, se não tem quem pregue, envia a mim. Como Paulo, quando foi pego naquela situação, ele era Saulo, ele estava ali perseguindo a igreja, perseguindo a obra de Deus. Aí Deus vai lá e o próprio Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você está entendendo? Porque quando alguém está perseguindo você, está perseguindo o próprio Deus que você serve. Quando persegue o Deus que você serve, ele vai agir sobre essa situação. Por quê? Aí Paulo ele foi 3 dias orando cego. Aí foi lá e na hora que ele foram orar para ele, ele enxergou. Ele enxergou e logo foi batizado. E logo ele chegou e foi para a obra de Deus. É aquilo que nós temos que ser dentro da igreja, ser os servos do Senhor. Não interessa o que você faz dentro da igreja, irmão. Ora que Deus vai te dar. Deus vai te dar. A igreja Nova Jerusalém, ela está com um propósito. Não que a igreja está com propósito, existe um propósito de Deus que está na liderança da igreja, que essa igreja vai ser abençoada, vai ser uma igreja onde os dons espirituais vão estar acima, porque quem manda na igreja é o próprio Deus, e Ele tem o Espírito Santo dele aqui para agir na minha vida e na sua. É só você abrir a sua boca e glorificar o nome dele agora. Abra a sua boca e glorifica o nome dele, porque se não for por ele, nada teria acontecido. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, e o que a gente não queria que acontecesse, no versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque o coração dele estava nas propriedades, no dinheiro. Ele se retirou triste. E nós estamos aqui hoje, que nós entendemos essa palavra, nós temos que entender que é o contrário na nossa vida. Nós conhecemos Jesus e agora Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor das nossas vidas, não é? Amém, irmãos? Então nós temos que glorificar o nome dele e acreditar que ele está além daquilo que nós podemos imaginar. A obra dele é muito grande, irmãos. Você imaginava, você sentado nessa cadeira hoje, eu não me imaginava eu aqui pregando essa palavra. Eu não imaginava, e Deus deu essa palavra que é para você guardar no seu coração, irmão. Pega ela e guarda realmente no seu coração, irmãos. Faça isso, porque a vida está em Jesus. A vida é com Jesus. Curva a sua fronte. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluias, glórias a teu santo nome. Derrama, Senhor, uma porção dobrada do seu Espírito, que nós possamos entender que a vida está em Ti, Pai, que a morte não tem poder sobre as nossas vidas, Pai, porque nós acreditamos que nós somos criaturas Suas,
feitura sua, aqueles que realmente estão querendo pagar o preço, aqueles que realmente, Senhor, pegou a sua cruz para te seguir, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha capacitando cada dia mais a cada um que se dispõe a fazer essa obra, Pai. Derrama, Senhor, uma porção também dobrada das suas bênçãos, Senhor. Coloca essas pessoas diante de um alto trono, Senhor. Um trono daquele onde o Senhor está, aquele que o Senhor está iluminando, Senhor. Aquele que faz a paz, aquele que traz o amor, Senhor. As pessoas vieram aqui também buscar algo, buscar uma saúde, Senhor. Oh Deus amado, Deus de glória, Senhor. Oh Pai, o Senhor está ouvindo a oração do seu povo. Oh Deus, está ouvindo, Deus. Faça, Senhor, faça, Deus, a sua vontade na sua igreja, Deus. Coloca, Senhor, algo precioso no coração de cada irmão. Faça, Deus, resplandecer realmente o seu rosto. Que a imagem e semelhança do Senhor, Pai, esteja sobre cada um que está aqui hoje, Pai. Aqui estão os verdadeiros filhos, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo esse culto, Pai, eu peço que o Senhor chegue até eles, Senhor. Que o Senhor mostre o trono de glória que o Senhor tem preparado para cada um que te aceitar. Em nome de Jesus, que o Senhor quebra toda dúvida, Senhor. Que o Senhor faça derramar, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre essas pessoas. Que o Senhor venha trazer, Senhor, homens e mulheres fortalecidos pelo Seu poder. Um exército poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Que também aqueles que ainda não te aceitaram possam realmente te aceitar verdadeiramente. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Nós colocamos tudo nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.
diz assim, pega para você essa palavra, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por isso só Jesus Cristo. Aleluia. Por isso só em Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Que dia chegar. Jesus, glória a Deus, irmãos. Vocês receberam aí? Amém. A morte não tem poder sobre a vida de vocês, né? A vida reina, porque é isso que ele falou aqui, né? Que reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pelo caderno. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a favor dessas pessoas que estão inscritas nesse caderno. Que o Senhor venha trazer, Senhor, vida em abundância. Que a morte não tenha poder sobre a vida deles.